falar sobre o papel do agente penitenciário, nós estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Paraná, Cleiton Agostinho Alverter. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem, Daniel. Boa tarde. Uma boa tarde aos telespectadores da TV Transamérica. Obrigada, Cleiton, pela tua presença aqui com a gente no Toda Tarde também. Eu que agradeço. Cleiton, se a gente fosse explicar um pouquinho, aí teve até, na semana passada nós trouxemos uma pessoa para falar sobre a situação dos agentes penitenciários do Estado, que inclusive estavam sofrendo aí ameaças do primeiro comando da capital de São Paulo, que estaria supostamente atuando aqui no Paraná. Como que os agentes penitenciários estão enfrentando essa situação? Já que a Secretaria de Segurança afirmou à imprensa que está tomando os cuidados, mas que não há uma pressão pelo PCC aqui no Paraná ainda. Bom, é fato que desde a década de 90 o crime organizado se encontra aqui no Paraná, sim. Nós temos provas disso quando encontramos vários indícios disso na Penitenciária Central, inclusive que redundou com aquela rebelião em 2001, onde morreu nosso companheiro Luciano Amâncio, quando inclusive se encontravam os 3 primeiros integrantes do escalão, né, dessa facção, o Geleia, Misael, Cezinha, lá na Penitenciária Central do Estado. Que existe a presença de crime organizado, isso é fato. Não só aqui, mas no Brasil inteiro. Agora, a nossa função como agente penitenciário é vigilância e custódia. A gente não tem outro papel senão exercer essa função de vigilância e custódia, ou seja, trabalhar para que o sistema penitenciário continue perene. O que é o sistema de vigilância e custódia? O papel do agente mesmo, se nós fôssemos exemplificar para quem está em casa, entender qual a responsabilidade do agente? É uma coisa meio complicada, Daniel, porque, por exemplo, se você for ver direitinho, o que acontece? Vigilância e custódia é fazer com que o preso cumpra a sua pena dentro de uma unidade penal, obedecendo às regras, né, daquela unidade penal. Ocorre que o Estatuto Penitenciário e o próprio Código Penal estabelece o tratamento penal. O que é o tratamento penal? É você dar uma assistência para o preso para tentar fazer com que ele melhore a conduta dele para devolvê-lo à sociedade. Isso seria atribuição de todo um corpo técnico dentro do sistema penitenciário para implementar esse tratamento penal. Só que o primeiro contato é do agente penitenciário. O que convive diretamente com o preso é o agente penitenciário. O que nos remete a uma dicotomia em função de que nós somos os agentes repressores que impõem a disciplina, que faz com que ele cumpra as regras, mas ao mesmo tempo nós somos o elo de ligação dele para com o resto do mundo. Então torna-se complicado por quê? Porque hoje o tratamento penal, ou a política penitenciária que se aplica às unidades penais, não só no Paraná, mas em todo o Brasil, ela é falha. Ela não é comprometida com o sistema penitenciário. Não é comprometida com a reinserção do preso. Pode até parecer estranho para os telespectadores, um agente penitenciário, presidente de um sindicato, líder de uma categoria falando em reinserção social. Mas nós trabalhamos para o povo do Paraná e a nossa obrigação como sistema penitenciário seria devolver esse elemento em condições melhores para a sociedade. Só que isso não ocorre. Por quê? Porque as políticas penitenciárias são sazonais. Não existe o comprometimento com o sistema penitenciário e com o extrato penal. Hoje, no sistema penitenciário do Paraná, por exemplo, quem comanda é um coronel de polícia. Teria que ser alguém da carreira, comprometido com o sistema penitenciário, porque amanhã ou depois muda o governador, esse trabalho continuaria, essa política seria perene. E hoje não ocorre dessa forma, ela é sazonal, por quê? Porque a cada 4 anos, mudando o governo, muda-se toda a política. E as pessoas as quais hoje estão à frente do sistema penitenciário não são comprometidas justamente com essa política. E você pode participar aqui do Toda Tarde pelo 33350304 ou então no nosso mural, no www.transamerica.tv.br. Cleiton, na realidade, se a gente fosse falar um pouquinho, a que situações os agentes penitenciários aí estão expostos dentro do sistema penitenciário, ou seja, dentro dos presídios? Pois é, eu acho que o nosso primeiro problema é justamente a questão do nosso trabalho ser um tanto quanto incógnito. A sociedade não conhece o nosso trabalho. Por exemplo, a vigilância e custódia, ela implica em conviver com o preso. Ela implica, por exemplo, em você cumprir uma pena de um preso
que seria de 10 anos, 1/3 você cumpre junto, porque você fica em regime fechado, patrulhando esse preso e administrando a penitenciária. Então, nossas primeiras mazelas são essa falta de comprometimento para com o trabalho penitenciário. Depois são as faltas de condições, né? Hoje nós temos algumas unidades novas inauguradas nesse governo do governador Roberto Requião, mas a grande maioria é sucateada, é superlotada, são cadeias sem a mínima condição. Não existe, por exemplo, o CIPA no sistema penitenciário, uma comissão interna de prevenção de acidentes. O agente penitenciário está sujeito a várias doenças infecto-contagiosas por causa do convívio do preso. Dentro da nossa rotina está a revista pessoal. Então, o preso ele tem um trânsito dentro da unidade penal e conforme os locais que ele passa, são locais estratégicos, ele tem que sofrer uma revista. Essa revista é feita com as próprias mãos, sem equipamento de segurança. Então, quer dizer, doenças como leptospirose, hepatite, tuberculose, dermatites, sabe? Micose, são doenças comuns que a gente acaba contraindo em função desse contato. Isso é o mais simples, né? Aí, depois tem os problemas de neurose, alcoolismo, drogadicção em função do estresse do trabalho. Ultimamente descobriu-se uma doença chamada síndrome de Burnout, que é uma doença que remete à prisonização do agente penitenciário, ou seja, esse convívio com essa massa carcerária, nesse ambiente, faz com que o agente penitenciário se desgaste. E o que ocorre? O agente penitenciário é um profissional que é preparado para reagir instantaneamente a situações de crise. Ou seja, quando ocorre uma situação dentro de uma unidade penal, tentativa de fuga, ou uma sublevação, ou até agressões ou tentativas de homicídio, nós temos que reagir instantaneamente. Por muitas vezes um plantão